Mais uma. Sim, mais uma. Vocês acham que pararia? Não. Eu disse. Eu disse que enquanto a máquina estiver rodando o mínimo, não para. Todos nós sabemos que direitos basilares para os homens foram negados nos últimos anos. Presunção de inocência, ampla defesa e contraditório e ônus da prova. Isto não vale mais para os homens quando eles estão em conflito com mulheres, principalmente se houver ou tiver havido um vínculo afetivo. Que agora eles querem estender, né? A intenção do sistema é estender as leis para qualquer situação envolvendo homem e mulher. Podem ser estranhos. Essa é a meta agora. Então, baseado nisso, que nós já sabemos que não vale mais, o que vem, não, assim, ó, é de se surpreender e ao mesmo tempo não é. Porque eu já trouxe aqui coisas tão bizarras que mais uma, no momento você se surpreende, depois você assimila. Porque é de se esperar. Eu cheguei à conclusão, não sei vocês, mas eu cheguei a uma conclusão definitiva. O Brasil é o país mais feminista e lambe-salto de mulheres do planeta Terra. Não, eu não tenho dúvidas disso. Vai desde proposta de candidatos, de todos os cargos que vocês imaginarem, passando por as instituições, mídia. Aqui no Brasil é assim, ó, uma dominância total. E há pessoas que digam que não. Há pessoas que têm a cara de pau de nos xingar, ainda por cima. Não é nem tentar rebater, porque na verdade rebater isso aqui eles não conseguem, né? É xingamento. A cara de pau ainda é de nos xingar, é de dizer que isso que está acontecendo não existe. Que isso é coisa de homem recalcado e ressentido. Vou ler aqui para vocês o projeto. Projeto prevê pensão paga por agressor à vítima de violência doméstica. Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados prevê que os homens acusados, vejam bem, o que o direito preconiza? Que você só pagará uma penalidade depois do da ocorrência do inquérito ser transitado em julgado. Aí, quando não houver mais recurso nenhum, você foi condenado em definitivo, aí começam as penalidades. Mas, no caso de homens e mulheres, não vale mais isso. As penalidades começam antes, apenas com a acusação da mulher. Prevê que homens acusados de violência doméstica ou tentativa de feminicídio possam ser obrigados a pagar uma pensão provisória mensal às vítimas. Escutem, porque vem a explicação disso aqui. Vocês vão se surpreender.
A medida busca garantir suporte financeiro às mulheres que enfrentam situações de violência e muitas vezes dependem economicamente do agressor. É sempre essa ladainha, né? Sempre elas dependem economicamente do agressor. Mesmo que elas não dependam economicamente, elas são beneficiadas. Quer dizer, é só para encher papel isso aqui. O projeto de lei 207/26 altera a Lei Maria da Penha e estabelece que a pensão poderá ser determinada pela Justiça como uma medida protetiva de urgência. Vocês sabem, as medidas protetivas elas são lançadas antes da solução final da denúncia. São lançadas antes de saber se o homem é realmente culpado ou não. Mediante solicitação da vítima. Então quer dizer que o cara lá, inocente, vai ter que pagar uma pensão para a acusadora falsa, mesmo até que a justiça declare ele inocente. Vai ter a explicação aqui. De acordo com a proposta, o valor do benefício será definido pelo juiz, levando em consideração a condição financeira do agressor e as necessidades da mulher. A pensão terá caráter alimentar e poderá ser encerrada caso uma decisão definitiva conclua que o crime não ocorreu. Então, assim, enquanto a justiça não declarar que o homem é inocente, a denúncia não tem embasamento, ele está bufando com a pensão para a mulher. Gostaram? Estão gostando disso? Vocês querem casar ainda? Vocês acharam a mulher certa, né? Tá, tudo bem. Vamos lá. Vamos em frente. Mesmo nessa situação, a vítima não... atenção. Mesmo nessa situação, que o homem foi considerado inocente, a vítima não precisará devolver os valores recebidos, exceto se houver comprovação de má-fé. E quando que eles comprovam que a mulher agiu de má-fé? Quando? Nunca. Então, quer dizer, esse dinheiro que o homem pagar está perdido. Ele não recupera mais. A mulher, ela não vai pagar pela denunciação caluniosa e não vai devolver o dinheiro. É por isso que as denúncias sempre aumentam. E todo um rol de facilidades que fizeram. Então, assim, quando você abre caminho para o aproveitamento, é claro que pessoas vão se aproveitar da situação. É por isso que o direito tem toda aquela história de ampla defesa, contraditório, ônus da prova, blá, 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 blá. Só que eles pisaram em cima de tudo isso quando envolve homem e mulher. O texto também prevê o bloqueio cautelar de contas bancárias e outras medidas relacionadas aos bens, direitos e valores pertencentes ao agressor, com o objetivo de assegurar o cumprimento da obrigação financeira. Então, quer dizer, o cara é inocente e vai ter as contas dele travadas, bens, direitos, para pagar a pensão para a acusadora. Se vire, pague. E olha aqui, olha aqui os caras que jogam contra os próprios homens. Um cara desse aqui tinha que ser vítima da própria lei dele.
Guardem o nome, vocês que são do estado dele. O autor da proposta, deputado Tiago Flores, do União de Rondônia, afirma que a dependência econômica é um dos fatores que dificulta o rompimento do ciclo de violência. Se vocês forem procurar a cara desse sujeito, vocês notarão uma característica que eu já notei há anos atrás, que é quase que infalível. Quando um homem propõe projetos feministas pró-mulher contra os homens, eles possuem quase na totalidade, escapa alguns casos, uma certa característica. Vocês vão ver quando vocês procurarem o nome dele. Olha o que ele diz aqui. Ó. É urgente adotar medidas que responsabilizem diretamente o agressor pelos custos sociais da violência e assegurem a sobrevivência da vítima, declarou o parlamentar. E aí, logo em seguida, eles mesmos cometem o que eles estão defendendo. Quantos casos já aconteceram? Há pouco tempo teve aí um deputado que fez um vídeo, foi agredido pela esposa e era um baita de um feminista. Então, assim, ó, um cara desses aí, ele tem que provar do próprio veneno. O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de defesa dos direitos da mulher. Vai passar pela Comissão dos Direitos da Mulher, né? Isso é uma piada, né? Não precisa nem passar. E de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Também é outra comissão que aprova tudo. Então, meus caros, mais uma bizarrice. Assim, ó, quando você acha que não vai sair uma, sai. Sai. Até quando vai ir isso aí? Não sei, não posso afirmar, mas não podemos retroceder mais agora. Depois de acontecido tudo isso que aconteceu nos últimos anos, não podemos recuar, agora vamos ter que ir em frente. Porque não adianta querer negociar e, caso baixar a cabeça e ficar quieto, aí eles passam por cima. Aí eles vão pisotear mesmo. Então, a máquina, ela ainda roda, né? Ela roda, tá rangendo. Mas enquanto ela não parar assim, ou ir bem travada, essas loucuras vão continuar. O Brasil é um hospício. Tudo que pode acontecer de ruim acontece nesse lugar. Então, mais uma. Pensão provisória para a mulher como medida protetiva. E ela não precisará pagar o dinheiro que você pagou. Se não existe um sistema contra os homens e pró-mulher, então eu não sei, cara, não sei. Então, eu estou num universo paralelo e tudo que eu trouxe aqui é ficção. Foi inventado. Não é possível. Não é possível que existam pessoas que neguem isso. Isso é assim, ó, é uma coisa inacreditável, nunca antes vista na história da humanidade.
Que país? Que país que não deu certo esse? Até mais, meus caros.